Graça e paz, amados. É um prazer compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E o tema que eu quero compartilhar para o nosso devocional é: não negocie a sua fé. E o texto bíblico é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resista às dificuldades firmes na fé, sabendo que não é só você que está passando por elas. Os nossos amados irmãos em todo o mundo estão passando pelas mesmas situações. Seja firme, amados, sejam firmes em manter o que você acredita ser verdadeiro, em manter sua confiança pessoal em Deus, apesar de todas as situações que não entendemos no momento, que estão acontecendo no mundo. Deus tem um propósito e Deus sabe o que faz. Com frequência, queridos, o caminho de Deus para o nosso crescimento cristão nos leva a atravessar dificuldades, mas nos fortalece. Acredite, as dificuldades permitidas pelo Senhor nos fortalecem para suportarmos as futuras tempestades da vida. Que Deus nos ajude a sermos fiéis à verdade da sua palavra. Que Deus nos ajude a, com ousadia, viver uma vida que o honre. Como faremos isso? Guardando a fé naquilo que acreditamos. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, nos diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Deus que prometeu estar conosco, o Deus que nos criou com um propósito, o Deus que tem a soma dos nossos dias na palma da sua mão, é fiel, continua sendo fiel. Então guarde a sua fé, não negocie a sua fé por causa das circunstâncias. Em nome de Jesus, vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, tem uma interrogação de Jesus quando ele fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa curiosa e importante pergunta foi feita por Jesus Cristo quando contava uma parábola sobre o dever de orar sempre. O que nós precisamos para vencer os momentos difíceis? O que nós precisamos para não negociarmos
a nossa fé nos tempos de dificuldades. O que você precisa para não negociar a sua fé? Orar sempre. A oração alimenta o nosso espírito. E estando fortalecidos no espírito, somos alimentados, somos fortalecidos no nosso físico e na nossa alma. Porque a palavra de Deus tem direcionamento para tudo o que precisamos nessa vida. Então, orar sempre é receber direcionamento de Deus. E quando recebemos direcionamentos de Deus, a nossa fé é renovada. E não precisamos negociar a nossa fé através da murmuração, através das interrogações, ou até mesmo das reclamações com Deus. Porque muitas das vezes algumas pessoas dizem: eu não compreendo por que Deus permitiu acontecer isso com fulano, por que Deus permitiu acontecer tal coisa. Quando alimentamos a nossa fé através das verdades da palavra de Deus e com uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, essas interrogações negativas não ocupam o lugar da palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Não perca a esperança na volta de Cristo. Jesus Cristo irá voltar e não está distante a sua volta. Acredite. Você guarda firme a esperança em Cristo? Você tem guardado com firmeza? Você espera a volta de Cristo? Você ama a vinda do Senhor? Você gosta de falar sobre esse assunto? Você aguarda o resgate da igreja pelo noivo? Você tem sentado na sua casa e declarado isso? Eu creio que você já cantou ou ouviu o hino 300 da harpa cristã. E esse louvor tem uma frase que fala: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Amados, para você não negociar sua fé, nas suas reuniões familiares, converse com o Senhor. Adore o Senhor. Fale sobre Ele. Fale da volta do noivo. Fala que você o espera. E faça uma reflexão se você está pronto. Guarde a sua fé. Jesus quer encontrar fé nos nossos corações. Judas capítulo 20, versículo 21 diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que texto glorioso! Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É por misericórdia, é por graça. Então, o que Deus tem feito na tua vida, o conselho é: edifique a sua fé, ore no Espírito, fortaleça o teu Espírito através da oração e da leitura da palavra. Não desista de sua fé. Deus está no controle e vai lhe ajudar, vai nos ajudar a chegarmos ao céu, vencendo todos os obstáculos no caminho. Eu creio e desejo que a sua fé nessa noite seja acrescentada. E a minha pergunta
continua sendo a de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele encontrará fé no teu coração? Quando Jesus realizou essa pergunta, eu creio que ele estava falando, poderia estar falando e nos ensinando o que ele já visualizava no futuro. Ele já visualizava que nós passaríamos por aflições. Está escrito na sua palavra. Talvez ele visualizasse a nossa geração, em que as pessoas cultuariam o conhecimento, onde o estudo precederia ao culto. E ele estava dizendo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra ou achará somente o conhecimento? Ou encontrará uma geração que quer somente fazer a sua vontade, porque tem muitos estudos e começa a achar que essa palavra já não tem tanto valor, a palavra de Deus? Talvez Jesus visualizasse o esfriamento da fé como um efeito direto do aumento do pecado. Meu Deus, o ser humano se tornou desumano. As pessoas hoje estão rejeitando um ao outro. O ser humano está rejeitando o outro, que é a sua imagem e semelhança do Deus eterno. Esfriou o sentimento da fé de muitos que professavam ser filhos de Deus, de não abrir mão da sua vida, e estão abrindo mão de coisas. Talvez Jesus visualizasse no horizonte uma nova geração de ateus modernos, aqueles que afirmam crer em Deus, porém vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus não fosse o Senhor. Vivem como se Deus não tivesse a última palavra sobre sua vida. Amados, Jesus vai voltar. Uma geração incrédula, que está acreditando mais nas suas opiniões do que nas verdades da palavra. Eu te digo hoje, não negocie a sua fé. O que Deus tem para você é mais importante do que os seus achismos. A fé tem sido um elemento essencial diante das adversidades desses dias. Sejam adversidades intensas ou longas, como temos enfrentado. Adversidades intensas, sem um tempo para vermos o seu fim. A fé tem sido um alicerce. Então não negocie a sua fé, use esse alicerce. Precisamos crer que Deus, precisamos crer no potencial que Deus depositou em nós. Afinal de contas, até Deus acredita em nós. Que coisa gloriosa! Talvez você não acredite em Deus da forma que você precisa acreditar, mas Deus acredita em você, investiu em você, e hoje Ele te diz, não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé nas promessas que Deus já liberou para a sua vida. Precisamos crer mais nas pessoas. Precisamos viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Precisamos crer que a comunhão
com o corpo de Cristo gera cura e realizações. Acredite naquilo que é certo. Acredite para sobreviver. Acredite para suportar, amados. Acredite para superar. Acredite para continuar a sua jornada até quando Deus te permitir viver aqui na terra. Acredite para não voltar atrás. Acredite para recomeçar se você parou no meio do caminho. Acredite para surpreender e ser surpreendido por Deus. Acredite para viver o sobrenatural. Renove a sua fé no Altíssimo, porque Ele, o nosso Deus, tem coisas maravilhosas para realizar através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu te amo com o amor do Senhor e desejo que essa palavra abençoe o seu coração e fortaleça a tua fé. Amém? Fique com Deus e até a próxima.